regras da inteligência artificial, que eu acho que é uma questão importante. A gente é a favor de ter menos regras possíveis. A gente é, de uma maneira geral, a favor do Reed Hastings, de melhor não ter regras. Mas, nesse mundo da tecnologia, nos últimos tempos, até nas redes sociais, o mundo achou que precisava pôr regras ali para fazer alguma moderação nas redes sociais. Quando apareceu a inteligência artificial, o ChatGPT, ao contrário dos primeiros, do Mark Zuckerberg e do pessoal do Google, que não queria ser regulado, de uma maneira ou esperta ou porque o mundo mudou, os próprios donos da nova inteligência artificial pediram regulação. Eles disseram desde o primeiro instante que a inteligência artificial precisava ser regulada e ter regras. Foram no Congresso americano, disseram em várias coisas ali. O Sam Altman, que é o principal cara do OpenAI, foi lá e disse assim, não, eu acho que a inteligência artificial é perigosa e precisa ter regras. E isso vem tudo isso porque pode ter bias no sentido de ir por um caminho ali que é um caminho preconceituoso ou que não inclui todo mundo, ou porque pode ser injusto do ponto de vista das pessoas e pode ser um concentrador de rendas e de benefícios aqui. Como você vê aqui, e a gente está num caminho, né? A inteligência artificial, nós não vamos parar aqui, nós vamos ter um caminho e ela vai ficar mais inteligente e mais artificial. Como é que a gente podia dizer que tipo de regra que não mata a criatividade, ou regra nenhuma, ou regra tem um meio termo? Silvio, eu acho difícil. Tem vários níveis que me passaram na cabeça te ouvindo agora sobre essa questão de regras. Primeiro, o paradoxo. Quando surge o ChatGPT, em novembro de 22, eu achei muito curioso que as principais universidades americanas puseram uma regra imediata de proibição de uso do ChatGPT. New York University, Stanford, Columbia, né? Mas esse povo que gera o conhecimento para fabricar isto, depois não consegue, fica com medo da própria criação, tipo Frankenstein, Dr. Frankenstein. Achei curioso a Itália, a Itália eu acho para mim foi exemplo mais... Foi curioso e engraçado. Os italianos decretaram, aqui não entra inteligência artificial. Como não entra? Ela entra pelo teto, pelo celular, pelos buracos. Ela entra, para ela o mundo é totalmente esburacado. Ela entra em tudo que é local. Então, ponto 1. Ponto 2. É factível nós termos regras mundiais? O mundo aceitaria a mesma regra? Não sei. Por exemplo, não pode fazer embrião a partir de célula-tronco. Não pode fazer embrião, não. Não pode fazer célula-tronco a partir... Que é uma questão ética também. Que é uma questão ética, né? Quer dizer, de uma nova ética. Bom, ok, França, Brasil, Estados Unidos, Argentina, o mundo ocidental topou. Você combinou com os chineses? Você combinou com os russos? Porque eles não necessariamente vão topar. Eles vão fazer experimentos, vão dizer, você não pode fazer experimento, né, mas o outro faz experimento. E se você tiver uma pessoa na sua família assim, não, eu não quero que tenha a substituição de um fígado feito de tal forma. Aí é sua mãe, sua filha, sua namorada que está com um problema grave nesse fígado e você sabe que na China te colocam aquele fígado. Você não vai à China? Não vai o katsu, falando em bom paulistanês, né? Você vai. Então você vai quebrar a regra no momento que aquilo chegar perto de você. Então, eu desconfio, é a minha segunda desconfiança. Primeiro, a factibilidade. Segundo, a aderência à regra. Teria que combinar com os russos, com os chineses, com... Teria. Agora, terceira coisa, que aí eu acho mais complicado, porque eu entro no aspecto psicanalítico, filosófico, ético,
que é mais denso para esse nosso bate-papo, né? Mas, enfim, fico pensando que existe uma regra que não está escrita em lugar nenhum, ou deve estar, não sei, mas é uma regra em si evidente. Vamos combinar que é bom ter bomba atômica, mas não é bom jogar bomba atômica. Essa regra é implícita, né? Você não vai jogar bomba atômica... Fica com uma ameaça e uma proteção ao mesmo tempo. Exato. Eu acho muito curioso que os reis franceses escreviam nos canhões, no cano do canhão está escrito a última razão dos reis. Então, bomba atômica é a última razão dos presidentes, mas não pode ser usada, porque se usar não tem mais a bomba atômica, ele não terá mais a última razão. Então, e vale para as bombas atômicas, bombas nucleares atuais, é a mesma raciocínio. Então, o homem, eu acredito, ele se refreia frente à ameaça mortal. Quer dizer, é fácil fazer uma regra, nem precisa, às vezes, escrevê-la, porque ele não fará uso, ele tem um poder maior que o querer dele, né? Eu posso acabar o mundo? Posso. Quero? Não, não quero, né? Então, esse tipo de regra, acredito que terá. O que é complicado, a meu ver, é que o mundo está pensando ainda que nós estamos numa junção de cínicos, que o mundo atual é cada um por si, Deus por todos. Cada um tem que ver seu umbigo. Você é a sua própria empresa. Você tem que pensar em você em primeiro lugar. Tipo assim, põe a máscara primeiro em você, depois do lado, como se fala nos aviões, né? Há uma ideia de que nós não nos sacrificamos mais por ninguém. E não é verdade. Eu não acredito nisso. Então, como eu acredito que o ser humano não tem essa expansão cínica que estão tentando nos convencer, eu posso dizer que mesmo nós ocidentais, por exemplo, não morremos mais por uma revolução, como a geração 68, que não é tão distante da gente. Estávamos quase lá. Né? Os meninos foram para a rua, se expuseram a morrer. Nossos filhos não fariam isso hoje. Isso quer dizer que eles são cínicos? Não, isso quer dizer que o limite deles não é mais morrer por aquela ideia, mas você pode morrer por um filho, por um pai, por uma mãe. Quer dizer, a nossa vida, o sentimento da vida para o homem, não é só um sentimento biológico. Nós temos duas mortes, a morte biológica e a morte da razão de viver. Quando a gente diz, mas se isso não acontecer, de mais nada serve minha vida. Se nós formos capazes de captar esse momento, que até esse instante eu acho que os políticos, a ONU e aqueles que têm responsabilidade de gerar essas regras não foram capazes de captar esse momento, aí sim nós vamos poder ter uma expressão de regra que pegue e que funcione nesse mundo. Vê se eu posso... Eu acho que eu falei um pouco complicado. Mas vê se eu posso traduzir da seguinte maneira. Você acha que a regra melhor e que vai ser mais efetiva é a regra que vem de uma... não diria uma convenção, mas um encontro de pensamentos e de situações éticas em que as pessoas, o conjunto de pessoas dos ecossistemas, estão de acordo que esse é o limite. Você falou de Barbie, eu vou falar então do Pequeno Príncipe. Livro lido por todas as misses e por mim. Isso, por mim também. Então já adoro o Saint-Exupéry. Já somos dois. A um belo momento, o príncipezinho fica fascinado com o rei que manda fazer coisas e as coisas funcionam e diz, rei, como é que faz para a gente mandar como o rei manda e a coisa ser feita? E o rei vira para ele e diz assim, é muito fácil, só manda as pessoas fazerem o que elas querem fazer. Dá certíssimo. Se você mandar alguém fazer o que ela quer fazer, dá muito certo. Fazer. Então, quando as pessoas quiserem fazer, existir um querer coletivo, se você for, melhor, por isso que eu dizia que essa é a melhor transformação da ética em moral quando chegar no nível. Exatamente. Pronto.
Tá muito É bem isso. respondido. Melhor Transformação do que a União Europeia muito, baixando muito melhor, muito mais né? eficiente e esses são os limites Agora, por que que eu acredito nisso? E você diz que você desconfia mais e que eu sou mais otimista, naivos com os brasileiros. né? É porque essa discussão... Não, eu quero só fazer um... Eu detesto... Tem certos debates que as pessoas perguntam assim, o que você acha do Brasil? Eu acho muito difícil, viu? Pronto. Aí o povo que está assistindo fala assim, isso é só coisa séria, né? Pode ser difícil e complexo. Eu adoro o Lacan, meu professor, né, com quem me formei psicanalista, dizia, não precisa ser sério na vida, viu, Silvio? Precisa fazer série. Ele diferenciava fazer série de fazer cara de preocupado. Ele antecipou Netflix, é isso? De Ele fazia série. Né? Então, do que ser sério. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala de pôr regra, é porque existe um medo no mundo de uma vida sem limites. E que o sem limites, o ilimitado, vai nos matar. O ilimitado vai nos matar. Se houver... Na ilimitação do poder que nós temos hoje, nos mata. A bomba atômica nos mataria, desse exemplo agora há pouco. O que eu talvez fique mais tranquilo é porque eu não acho que o ser humano suporte o ilimitado. É que eu não acho que não exista mais limite no mundo. É que eu não acho que você vai fazer qualquer coisa independente do outro, que você é um puro cínico. Eu não acho. Eu dizia agora há pouco, você não morre mais por uma ideia revolucionária no mundo ocidental, no mundo Brasil 68, França 68 e tal, mas você morre por um filho. Então, existe um limite. E nós temos que ser capazes de transformar, aí sim, esse limite ético numa regra moral. Eu acho que existe um risco adicional que talvez é para nosso próximo Bit-Papo, que que tem o Elon Musk no meio, que é a concentração desse poder em poucas pessoas, poucas empresas, que na verdade estão construindo um mundo à parte para eles próprios, que eles acham que o mundo deles é o mundo do Silicon Valley e que querem ir para Marte para levar a consciência humana, porque acham que a consciência humana um dia vai desaparecer, então a gente tem que ter, o Elon Musk diz isso explicitamente, e que eu acho que esse é um risco grande, porque eles têm capacidade. Se a gente Mas olhar entre Elon Musk, entre o que ele faz e o que ele diz, eu fico com o que ele faz. Porque o que ele diz é uma péssima leitura, a meu ver, do que ele faz. Mas eu acho que o que ele faz com o foguete, com o implante no cérebro, é muito próximo do que é a visão dele. Ele é um cara que está implementando algumas coisas que ele diz. Eu acho que é uma outra conversa, Wagner, mas aqui eu acho que tem um risco, que é um risco de ter um pedaço da humanidade muito superior, com muito mais posse, com muito mais dinheiro. E se a gente pegar a inteligência artificial, no fundo, a hora que a gente fala das nossas empresas, é o uso previsão. É o uso da inteligência artificial. A previsão da distância social causada pela revolução digital frente ao que, por exemplo, o capitalismo criou das diferenças socioeconômicas, a previsão é muito pior para o momento atual do que para o momento anterior. Exatamente. Aí estamos plenamente de acordo. Exatamente. Então, esse tem um risco adicional, risco brutal. Que é uma outra discussão. E no caso da inteligência artificial, o poder da inteligência, nós usamos a inteligência artificial. Nós falamos com as nossas empresas, nas nossas consultorias, é o uso. Quem realmente controla a inteligência artificial vão ser 4, 5, meia dúzia de empresas concentradas nos mesmos pessoas, nas mesmas empresas de tecnologia. A gente tem 6 ou 7 empresas de tecnologia que valem $1 trilhão, e depois tem o resto que vale $1 bilhão hoje. Então, tem ali um gap importante. Então, tem um risco adicional. É uma outra conversa. No caso do Elon Musk, eu acho que ele está perdendo, ele ficou meio bravo,
e quer a regulação porque ele está perdendo, a inteligência artificial não está com ele, está com o Sam Altman da Open, está com o Google, está com Ele outras se afastou do empresas. Sam Altman, ele estava no começo ligado. Ele ficou fora e está Mas desesperado. agora é diferente, você está falando. Quero regular porque eu quero uma trégua. Então, uma trégua, Ele quero está parar pedindo para eu uma poder... trégua para poder recuperar um local que eu perdi não nessa tem. disputa. Aí não tem nada a ver com a espécie humana, é um puro jogo capitalista, né, de que quando eles se reúnem, e estamos com muito medo, vamos dar um tempo, Isso, é uma não esperteza. não convenceu ninguém. É uma esperteza.